que você vai ver agora é um cenário de guerra que virou a cidade de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A enxurrada desceu com uma força descomunal em Arroio do Meio. Arrastou 2 pontes. Deixou a cidade com 22 mil moradores isolada. Vamos descendo aqui? Olha o tamanho da coluna, os vergalhões de ferro que a água conseguiu destruir. Um outro pedaço da estrutura da ponte está aqui pertinho, ó. A impressão que dá é que é um isopor, uma coisa tão frágil quanto o isopor. E a grossura que tem o concreto, assim, não tem explicação quebrar e desmontar desse jeito. Agora só é possível atravessar de bote ou numa pequena balsa que começou a funcionar hoje. Combustível, água, comida, tudo tem que ser transportado assim. Ó, aqui eles improvisaram um caminho de pallets no meio do lamaçal. E aqui, ó, tem que subir essa ribanceira. É o único jeito de chegar na cidade. A gente conseguiu uma carona porque tem mais 4 quilômetros de estrada ainda para chegar até Arroio do Meio. Quando finalmente cruzamos a cidade, o susto. A gente está chegando aqui no bairro que fica na beira do rio e olha só, a sensação que a gente tem é que caiu uma bomba, que a gente está no meio de ruínas de uma guerra. As menores e também as melhores casas, todas no chão. São dezenas de quarteirões arrasados pelo temporal. Arroio do Meio tem esse nome porque fica no encontro de 2 rios, o Forqueta e o Taquari. E quando a cheia veio, destruiu a cidade por todos os lados. A gente está caminhando na região do rio Taquari a semana toda e acha que não vai encontrar nada pior do que já viu, mas encontra. Olha a altura dessas montanhas de galhos, troncos retorcidos que a enxurrada arrastou, destruindo todas as casas ao redor. E desse ponto, a água ainda avançou mais 1 quilômetro em direção à parte mais alta da cidade. Os moradores conseguiram correr a tempo. Não houve mortes na cidade, o que mais parece um milagre. Muita gente partiu. Os cães que sobreviveram tentam proteger o que já não é mais um lar. O comércio está fechado, não há luz nem água. O estoque agora é lixo. Num prédio de 2 andares funcionava a empresa do Henrique, uma fábrica de joias. Hoje, ele garimpava no meio do lamaçal para salvar algumas pedras. Tem momentos que a gente se abala, tem momentos que quando tu acorda de manhã, tu imagina que tu tá no cotidiano da tua vida e daí tu acorda de verdade, tu sente, tu vê que tu tá dentro desse pesadelo ainda, né? E que vai demorar pra gente sair. Mas é um dia de cada vez, é um trabalho de formiga. Nas paredes, ele escreveu com o barro o que vai precisar: fé, esperança e força. Em meio a tanta destruição, a igreja ficou de pé, mas lá dentro só entulho. O casarão centenário também resistiu, tomado pela lama que a dona se apressa em limpar. Caminhamos um pouco mais e no meio dos escombros encontramos o Guilherme. Em choque, ele repetia o endereço várias vezes. Essa é a sua casa? Casa. 453. Campos Sales é eterno. Eu falo assim, construir meu castelo no lugar errado, construir, né? Na noite da tragédia, com os 2 filhos e a avó em segurança, ele voltou e passou a madrugada ajudando os vizinhos. Salvou a nado tudo que deu. Eu vi meus filhos, eu não conseguia parar de chorar porque eu juro pra ti, eu achei que eu nunca mais ia dizer eu te amo como um filho meu. Tu sabe que dor é isso, tu é mãe. Guilherme sabe que precisa encontrar um novo caminho, um novo endereço.
Mas no momento, a dor é maior que tudo. Aonde eu vou levar minha avó? Aonde eu vou botar minha avó? Aonde eu vou trazer meus filhos? Eu não tenho. A gente tá sem chão. Como é que eu vou viver? Eu não tenho ponte para ir trabalhar. Eu não... O que eu vou fazer da minha vida? Olha, é muito difícil não se emocionar com cenas e depoimentos como esses. Dá um aperto no peito, uma angústia sem tamanho e, ao mesmo tempo, um sentimento de impotência. Só o que podemos fazer é nos mobilizar e enviar doações para as vítimas. Mas, ainda assim, ficamos pensando se isso é suficiente. Por um lado, é importante sentir empatia em vez de indiferença. Mas será que faz bem sentir a dor do outro? Como se blindar psicologicamente para não sofrer em excesso pela tragédia, mesmo à distância? Assunto para o psicólogo, nosso colunista Alexandre Brito. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, Alexandre. Alexandre, hoje conversando com a nossa colunista na Rádio Band News FM, a Bia Wilcox, ela estava abalada. Ela falou, olha, eu estou muito abalada, minha mãe está no hospital. Eu fiquei pensando se eventualmente a gente tivesse lá o que teria sido de minha mãe. E eu estou sofrendo muito em conjunto com aquele pessoal que está lá, e ela estava realmente muito dolorida, digamos assim. Tem esse ponto que a gente estava falando, ou seja, é necessário sentir, mas tem de tomar um certo cuidado para não, talvez, se envolver demais, não é isso? Como é que você vê essa situação, Alexandre? Qual o limite, né? Pois é. Olha, uma situação muito trágica e triste como essa, a gente se afetar com isso, a gente geralmente se afeta, seja com empatia, seja com a solidariedade. Por um lado, sentir a tristeza pela tristeza do outro, isso é um afeto de fato solidário. Você se entristece com a tristeza do outro. E a gente vê que a solidariedade, nesse caso, ela tem também uma força política. Sim. No sentido de você poder fazer algo, de você se implicar e esse sofrimento não ser algo, vamos dizer assim, que passa sem que você tenha também ali uma afetação. Então, por um lado, isso é muito importante, assim, porque é isso que tem mobilizado o Brasil, mobilizado as pessoas, mobilizado várias formas de ajuda que podem contribuir para essas pessoas que estão passando por esse momento, por esse desastre, por essa tragédia, de um modo a ter também alguma assistência, de ter ali o básico, as políticas públicas tentando ser aplicadas, os direitos, né? Então, assim, tentando pensar em como manter uma sobrevivência, que é o primeiro ponto, né, diante disso. E quando a gente se afeta com isso, eu não sei exatamente dizer se existe um limite, Cacá, quanto a você sentir a dor do outro, né? Sentir esse sofrimento. É claro que não é exatamente sentir a dor do outro, né? Mas você se entristecer diante da dor do outro, né? Então, assim, a gente vê que isso, por um lado, não necessariamente é ruim, tá? Se sentir a tristeza, se sentir mal pelo que acontece. Eu acho que o contrário seria o que me preocuparia. Essa apatia, a indiferença e a apatia diante da dor do outro. Então, eu acredito que a força da solidariedade, da empatia, da simpatia, da compaixão, elas são forças éticas, políticas, elas são importantes para esse momento, né? É claro que você tem que saber mais ou menos lidar com isso para que você também não se paralise ao ponto de não conseguir ajudar e nem ser ajudado. Só para a gente esclarecer, Alexandre, porque a gente vive um período bastante complicado em relação a alguns temas, mas quando você fala de uma atitude política, eu acho que a gente poderia definir assim, da boa política, da política com P maiúsculo, né? Não tem nada a ver com questões partidárias. Não, quando a gente fala política, o partido é uma forma de fazer política. Quando a gente fala em ética político, não tem nada a ver com o partido A ou o partido B, com o candidato A ou o político partidário B, não tem nada a ver com isso. Político no sentido de ter uma relação social, uma implicação na comunidade, né? Então, uma solidariedade é um ato político, não tem nada a ver com partido, com candidato, não tem nada a ver com isso. Ok. Queria trazer uma outra reportagem para a gente discutir, que é bem importante. Um exemplo de tudo isso que estamos conversando aqui é a comoção que um cavalo provocou no Brasil e no mundo.
Tenho certeza que você viu a cena do caramelo ilhado em cima de um telhado em meio às enchentes. O animal foi resgatado ontem pelo Corpo de Bombeiros, mas virou o símbolo da resistência do Rio Grande do Sul diante da tragédia. Depois de 4 dias em cima do telhado de uma casa em Canoas, sem água e sem comida, o cavalo Caramelo, como foi apelidado, foi resgatado depois de uma operação que mobilizou bombeiros e veterinários. Ele foi sedado para evitar que ficasse agitado e se machucasse. Do telhado, ele foi colocado num bote. O cavalo de 350 quilos ficou deitado e seguiu por quase meia hora num percurso de 4 quilômetros até chegar num ponto seco da cidade. Ele foi encontrado bem debilitado e agora está recebendo tratamento. A situação chamou a atenção do presidente Lula, que falou sobre o animal. Dentro das desgraças todas que a gente tem falado nos últimos dias, eu ontem à noite fui dormir inquieto com a imagem de um cavalo em cima de um telhado. Ou seja, eu fico imaginando se aquele cavalo pensasse, como a gente imagina que são os pensamentos, o que aquele cavalo estava pensando, sozinho, em cima de um telhado. Eu não sei como aquela telha de brasilite não quebrou. E, sabe, e hoje eu fiquei sabendo que já salvaram o cavalo, conseguiram tirar o cavalo. Espero que ninguém monte naquele cavalo durante um bom tempo, porque ele merece um bom descanso. A imagem do cavalo ilhado no telhado rodou o mundo e ganhou destaque na imprensa internacional, que também tem mostrado a tragédia no Rio Grande do Sul. Coitadinho, mas só... Os animais também têm recebido ajuda de voluntários por todo o estado. Cachorros de estimação que ficaram para trás. Pronto. Olha ali o outro ali, pega ali, pega ali. E até um boi que foi parar em cima do altar de uma igreja em Taquari. O animal foi resgatado e devolvido ao dono, que disse que ele está bem. Alexandre, eu trouxe essa reportagem para a gente discutir sobre o cavalo, porque no Rio Grande do Sul o cavalo tem uma importância talvez até maior do que em outros estados, como o Espírito Santo, né? Porque eles dizem até que faz parte do próprio corpo, né? O gaúcho com o cavalo, né? E aí quando você vê um animal que é símbolo da força, tão sem o que fazer ali, eu acho que isso comoveu mesmo todo mundo, né? Não só os gaúchos, mas o mundo inteiro, né? A gente vê que a vida luta pela própria vida, né? E quando a gente vê que a vida tem uma relação ali com a natureza, que a vida animal, a vida... Os humanos também são animais que falam, né? E esse símbolo que você traz, né, Andressa, do cavalo como um símbolo, uma relação muito mais próxima com o animal, e a gente vê que isso, de alguma forma, acaba representando todo um povo, né? E quando você vê justamente esse animal que tem tanta importância, lutando pela própria vida, de alguma forma, isso acaba sendo trazendo um significado muito importante, sim. Então, toda vida luta para manter a sua existência, né? E isso serve para qualquer animal, e a gente vê até também nas imagens aquele cachorrinho nadando. Sim. Então ele vai em direção à sua salvação, vamos dizer assim, né? E ele se sustenta, o outro também se sustentando ali. Então a gente vê que tudo isso mostra que manter a sua existência exige esforço, luta, enfrentar as situações adversas, né? Enfrentar muitas vezes a falta de esperança, muitas vezes em muitas ocasiões de tragédias e desastres, a perda da esperança, no sentido de não vou conseguir sair daqui, isso aqui é meu último dia. E por incrível que pareça, os animais pensam também, por incrível que pareça, porque muita gente acredita que não e tudo mais, mas eles pensam, eles não pensam com palavras, mas eles pensam, né? Se ele não pensasse, ele não lutaria pela existência dele, se mantendo daquela forma. Então, e essa integração humano, animal, cavalo, né, mostra muito bem, traz muito bem isso como o símbolo ali dessa luta também no Rio Grande do Sul. Alexandre, é lógico que a gente até está vendo as imagens, aí vai ser necessário uma reconstrução, e aí a gente tem de falar a palavra literal.
reconstrução mesmo, ou seja, uma nova construção das cidades, mas nós temos as questões pessoais. Você, quando esteve aqui com a gente na época do período da enchente em Mimoso do Sul, você falou muito sobre esse apoio, mas o que eu fico pensando é o seguinte: nesse caso de Mimoso, você tinha uma cidade relativamente pequena, inclusive diante de outras aqui do estado. Agora, você tem um estado inteiro. Como é que você pode prestar apoio psicológico para um estado inteiro? Como é que isso seria viável? Esse apoio psicológico, Cacá, ele se dá muito diferente do que as pessoas são acostumadas a pensar o psicólogo como consultório. Sim. Ele é um apoio psicológico de identificar as necessidades das vítimas, é um apoio psicológico de fazer encaminhamentos, é um apoio psicológico no sentido de você colocar que a pessoa também traga a narrativa sobre o que aconteceu com ela. Falar sobre o que aconteceu pode ajudar muito, tá? Muito, para quê? Para tentar prevenir agravos de transtornos psicológicos, por exemplo, como é o caso do transtorno do estresse pós-traumático, que não acontece exatamente após o trauma. Ele é um quadro que vai evoluindo com o tempo. Então, essa escuta, esse acolhimento, profissionais da psicologia locais que fazem esse primeiro trabalho, né? E não só profissionais da psicologia. Quando a gente fala em primeiros socorros psicológicos, outras pessoas capacitadas também podem fazer parte disso. Né, de dar esse apoio, acionar políticas públicas, acionar direitos, acesso aos serviços de saúde, que vão sendo feitos a partir de estratégias, a partir de outras regiões também. Então, o primeiro ponto é a sobrevivência, depois identificar o grande problema de cada um, fazer encaminhamentos, garantia de direitos, acesso à saúde, e às vezes esse acesso à saúde a gente tem visto que é ter água potável. Então, a gente vai vendo que esses aspectos psicológicos são nesse sentido de tentar garantir ali a sua sobrevivência, escutar da voz. Na própria entrevista, né, da reportagem, a gente viu a repórter conversando e a pessoa trazendo repetidas vezes uma situação traumática. É claro que aquilo era uma reportagem, mas a gente pode ver isso nas vítimas. Precisar falar, precisar ser escutado, isso é essencial. Obrigada, muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço.